fundamento da igreja, e nada se sustenta fora dele, e nada se sustenta fora dele. Você pode cantar esse refrão comigo? Cristo é o fundamento da igreja, e nada se sustenta fora dele, e nada se sustenta fora dele. Oh, oh. Amém, amados? Glória a Deus. Uma salva de palmas àquele que é o nosso fundamento. Aleluia. E se você está firmado nesta rocha, amado, você está como quem constrói a sua casa sobre a rocha. Se Cristo é o seu fundamento, diga amém. Fala assim: Cristo é o fundamento da minha vida, das minhas decisões. Por isso a minha vida está firmada sobre a rocha. Pode vir o vento, eu posso balançar, mas eu não vou cair. E se eu cair, Cristo vai me levantar. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Yeshua, aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amados. Caminho, verdade e vida eram as três portas que antecediam o Santo dos Santos ali no templo. É por isso que Jesus falou: não precisa mais atravessar a porta. Eu sou o caminho, eu sou a porta do caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer se achegar ao Santo dos Santos, não precisa atravessar mais as portas, o sacerdote com a perninha amarrada, com o negócio para balançar, senão morreria. Hoje todos nós temos livre acesso ao coração de Deus. Diga amém. Vira para o seu irmão e fala para ele: ei, sacerdote, desperta. Amém, queridos? Muitas vezes nós estamos adormecidos, e hoje eu vim falar algo sobre isso. Eu comentei com a bispa o que Deus falou no meu coração. Amados, às vezes as coisas que acontecem na nossa vida vão tentando nos tirar do foco, e nós sabemos quem é o responsável por isso. O responsável por isso é alguém que não tem mais identidade, e por isso ele quer tirar a minha e a sua identidade. E diga: Satanás, mais alto: Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus. A minha identidade está formada em Cristo. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, amados. Nós vamos falar algumas coisas sobre isso hoje. Livro de Gênesis, capítulo 1. Deus vem falando, sobre a criação, como todos já sabem. Mas eu quero, aqui no 26, eu vou ler a minha versão, mas eu não trouxe a minha Bíblia, então eu estou lendo a do meu marido, que é de outra versão, mas eu escrevi aqui a minha, que é a King James, que é a versão que eu mais gosto, que eu acho que mais se aproxima do... Me desculpem se alguém discorda, mas eu gosto da King James, porque eu acho que ela se aproxima mais do original. E diz assim, na Gênesis 1:26, King James: então Deus determinou, façamos o ser humano, em outras versões diz o homem, a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Fala assim: imagem e semelhança. Dominem eles, fala assim: dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é vida.
O Senhor criou a terra e o mundo, ó Deus, os luminares, tudo que nos repanarraçai, tudo que nos sustenta pela Tua palavra poderosa. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós elevamos agora o pensamento à obediência de Cristo. E como já foi falado e orado aqui, nós repreendemos toda ação do inferno, toda falta de fé, todo sofisma maligno, vai batendo em retirada das nossas mentes agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Diga amém. Fala assim, o nome de Jesus, mais alto, o nome de Jesus é poderoso. Fala assim, no céu, na terra e debaixo da terra. Fala, toda potestade está sobre o domínio de Jesus. Amém, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou contar para você uma parte do meu testemunho. Foi isso que eu falei com a bispa, e até por isso, que despertou a gente se me convidar para estar aqui. Amados, eu estou ouvindo o testemunho de uma missionária, depois vou dar os dados todos dela. O nome dela, missionária, é Suzana, ela é de Brasília. É uma mulher que já morreu, salvo engano, 4 vezes. E todas as vezes que ela está ali naquele estado, entre a vida e a morte, o Espírito de Deus e o Senhor falam muitas coisas com ela. E por meio do testemunho dela, Deus falou ao meu coração, por que você não conta mais sobre o seu testemunho? Queridos, acho que muita gente não sabe disso, até o Dr. Wellington, que é primo do meu marido, nunca falei sobre isso. Eu fui uma criança muito, muito doente, e talvez vocês sejam novos aqui, vocês não conhecem um homem chamado José Arigó. Quem já ouviu falar desse homem? Amém. Ele era um curandeiro que ficava numa cidade ali próxima a Belo Horizonte. Meus tios, meu avô é baiano aqui de Caetité, e os meus tios foram os primeiros, o meu tio foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça, e infelizmente era um homem também envolvido com satanismo, com bruxaria, e eu acho que isso trouxe um grande peso na vida do meu pai. Meu pai era um homem que à noite ele tinha uma epilepsia noturna, que hoje a gente sabe que não era epilepsia, era demônio, porque ele fez tratamento em São Paulo e correu para lá e para cá com os curandeiros e essas pessoas, inclusive esse homem que eu falei o nome, que era um homem que cobrava caro, era como se fosse esse homem de Abadiânia, esse João de Deus que depois foi descoberto, mas eu não sei, não quero aqui falar que ele mentia ou roubava. Mentia, ele mentia porque ele servia a Satanás, mas se ele roubava ou fazia alguma coisa com alguém, isso eu não sei, não posso falar, não estou afirmando isso. Eu sei, o fato é que eu e meu pai, a minha família, vivíamos presos ali, amados. Eu fui criada ali dentro da casa dos meus pais, levando baforada de charuto, de demônio na minha cara, e cada dia a situação piorava. Por quê? Porque o diabo não tem nada para dar para você. Diga amém. Amém, amados? Quando você estava, muitos de vocês aqui podem ter passado, mas quando você estava lá naquele canzoá, naquele terreiro, naquelas coisas, e eles falaram, como falavam para mim, você é filha de, eu não quero nem falar o nome da entidade, você é filha de não sei o quê, e eu não gostava daquilo, meu coração já fechava, eu já tinha uma misto de nojo, com medo daquela coisa ali. Eu sei que é uma coisa, amado, hoje com o entendimento que eu tenho, eu sei que eu sou uma filha de Deus. Diga amém. Você, diga para o seu irmão, você é um filho de Deus. Fala assim, e nada, nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem perseguição, nem tribulação, podem te afastar do amor de Cristo. Diga amém, diga glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele é o pai da mentira, e ele não tem mais identidade. Quando você se torna uma pessoa adulta, você vai a uma delegacia ou em algum lugar que é estabelecido ali por aquela prefeitura, por aquela região, e você tira um documento. Aquele documento se chama identidade. Naquele documento tem a sua digital. E aquela digital mostra que você é um ser único. E ninguém há como você no mundo inteiro, nesses não sei quantos bilhões de pessoas que existem na Terra, não existe ninguém com a sua digital. Diga glória a Deus.
Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo tremendo para a sua vida. E não é porque um dia, lá no seu passado, alguém tentou, usado pelo diabo, macular a sua identidade, não quer dizer que você não vai cumprir o seu chamado. Diga amém. Repita comigo: eu vou cumprir o chamado que Deus tem para mim. Mas um dia, amados, Deus enviou um homem ali, chamado pastor Zeni, um homem que depois foi aos Estados Unidos. Ele fazia obra, tinha um avião dele, ia para vários países. Eu acho que ele até já morreu. Ele era um homem negro, bem magrinho, alto, usava um óculos redondinho como se o de Gandhi, né? E ele fez uma obra de libertação conosco, na minha casa, né? Todas as vezes que meu pai ia para aquele negócio lá em Brasília, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Vale do Amanhecer, que na verdade é um Vale do Escurecer. E ele chegava, ele batia em todo mundo na casa, nos filhos, na mãe. Já sofreu acidente chegando ali, mas para a glória de Deus, esse homem trouxe libertação na nossa casa. Diga amém. No momento que nós estávamos ali, dominados por aquelas entidades, amados, só existia doença, só existia tristeza, briga e pobreza. Mas Jesus falou, oh meu Deus, em João 10:10, o diabo veio somente para matar, roubar. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em... E a tenham em... Vira para o teu irmão e fala: a alegria do Senhor é a tua força. Fala: tira essa tristeza do seu coração. E o tempo foi passando, amados. Agora imagina uma criança doente que os próprios pais levavam para aquele lugar. Você vê seu pai doente ali, a família toda envolvida com bruxaria, satanismo. Imagina, amados, nós somos um espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma que é a sede das nossas emoções. Diga amém. Ali na sua alma, amados, né, onde estão as suas vontades, os seus traumas. A alma ferida, ela bate na porta da carne e fala para a carne: entristece, se mata. E começa a lançar ali, a abrir digamos, quase um portal na mente da pessoa. Ali é uma porta aberta para os demônios atuarem com o quê? Com complexo de inferioridade, com complexo de pobreza, com espírito de perseguição, de tristeza, de depressão. E isso que nós vemos acontecendo hoje, porque as pessoas esquecem da sua identidade. Fala assim: eu sou um filho de Deus. Amém, amados? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma história de um relógio suíço que estava quebrado e alguém queria consertar e chamar os melhores consertadores do mundo, e ninguém conseguiu consertar o relógio. E alguém disse: vamos chamar o homem que criou o relógio. E esse homem esteve ali e ele consertou na hora o relógio, porque ele criou o relógio. Você muitas vezes tem batido cabeça aqui e ali para tentar curar uma tristeza, uma depressão, mas deixa eu te falar uma coisa: fique aos pés daquele que te criou. Amém, amados? Glória a Deus. Fala assim: eu vou entregar os meus fardos ao Senhor. Então imagina na cabeça dessa moça que vem. Então, amados, eu tinha tantos complexos. Complexo de magreza, eu era magra demais. Complexo de feiura, eu pensava que eu não ia casar. Engraçado que o pastor Bernardo tinha o mesmo pensamento, né? Deus juntou dois complexados, né? E fez uma obra na vida deles. Amados, agora pensa, né? A gente casa achando, né, que a gente é uma pulga carente e que o outro é um cachorro cheio de sangue, né? Para a gente sugar. Quando a gente chega no casamento, a gente vê que o outro também é uma pulga. E cadê o sangue? Aí o sangue de Jesus, amados, vem e sacia as pulguinhas, liberta elas. Foi assim que o Senhor fez comigo, amados. Muitos traumas, né? Deus, né, não parou por aí os complexos. Aí, com 13 anos, eu recebi Jesus num lugar, uma igreja bem pequenininha dessas de loja.
ali na Asa Norte, onde eu morava. Hoje eu moro lá no Lago Sul, mas antes eu morava na Asa Norte com os meus pais. E eu cheguei em casa feliz, né? Que eu tinha ido lá na frente, recebido Jesus, 13 anos, uma vizinha levou. Aliás, era alguém que estava morando em casa, eu acho que sim, não me lembro bem, eu acho que sim. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, a partir de hoje eu sou crente. Eu recebi Jesus naquela Assembleia de Deus. E minha mãe, muito brava, falou: crente, só se for crente que abafa. Todo mundo é católico, pode tirar isso da cabeça. Você não vai ser crente coisa nenhuma. Eu não tinha liberdade mesmo. Minha mãe muito mandona, mas eu não tinha como. As igrejas eram longe, de pegar carro. Essa mesma era de noite que tinha o culto, ela não ia deixar eu sair. E aí Satanás pegou essa brecha, né, irmãos? Aí não pode ir para a igreja não, vem para o mundo que eu te acolho. E foi isso, né? Nunca me prostituí nem usei droga, mas eu gostava muito de adrenalina. Então, né, os treios de moto pelo mato, eu estava junto, né? Quase morri várias vezes de acidente de moto, de carro. Uma vez parou, né, ali perto de um precipício, porque se alguém falasse: vamos fazer um treino no meio do mato, né? Às vezes era 15 machos. E as meninas: eu não quero, vou fazer escovinha, vou fazer não sei o que. Eu falei: eu vou, né? Botava ali minha roupa e ia junto, porque eu queria adrenalina, eu queria emoção, né? Queria estar lá. E quantas vezes o Senhor me livrou da morte. E eu vim, né? Deus me libertou, veio me libertando aos poucos desse complexo. Um dia fui ali na cidade de Unai, ainda fumava, não usava droga, mas fumava cigarro. E fui até o bar para alguém acender meu cigarro, e veio meu marido acender meu cigarro. Foi assim que eu conheci meu marido, irmãos, pastor Bernardo. E ele acendeu meu cigarro e falou: olha, assim, assim. E eu olhei aqueles olhos puxados, parecendo de índio, né? Fiquei apaixonada, irmãos. E aí eu falei: meu Deus, né? O que eu vou fazer? Amados, final da história. Com 4 meses de namoro, ele me pediu em casamento e nós casamos. 2 pessoas vindo de culturas completamente diferentes. Imagina a problemática que isso envolveu, mas casamos. Fiquei grávida. 1 mês antes de casar, uma amiga me chama e eu vou para a igreja. Levanto as mãos, recebo Jesus, rapidamente senti aquela presença de Deus. E minha avó do meu lado, ela: você está passando mal? Porque eu só chorava e só chorava e só chorava. E ele ficou bravo, meu marido: mas então agora você vai ser crente? Eu falei: sim, e daqui para frente vida santa, viu? Essas coisas aí que você está imaginando só depois de casamento. Vida santa daqui para frente. E ele ficou meio bravo, mas gostava de mim. Nós casamos. Fiquei grávida da primeira filha. Infecção hospitalar, amados. Lá no hospital Golden Cross, em Brasília. E eu era muito jovem ainda, tinha 23 anos, 24 anos. E era um hospital de adventistas, eu não sabia. E tinha um pastor que chegou lá. E eu, né, para falar comigo, e eu olhava e achava que era padre. E eu falava: manda esse padre aí parar de orar, parar de rezar, que eu não vou morrer. Mas, amados, final da história, o Senhor me deu a vitória, porque as pessoas achavam que eu ia morrer. E minha filha nasceu saudável, para a glória de Deus, e hoje eu estou aqui para contar esse testemunho para você. Muitas vezes eu deixei de contar esses testemunhos, achando que, por causa que tem outros testemunhos mais empolgantes, Deus não se importava mais. Mas deixa eu te falar, nunca esqueça de nada que o Senhor fez para você. Nunca esqueça como Ele te achou e onde você está hoje. Diga amém. Os anjos do Senhor estão aqui agora ministrando sobre a sua cabeça, e cada palavra que eu estou falando está sendo anotado. Tem anjos subindo e descendo, anotando o que você está pensando, anotando o que eu estou falando, anotando o que nós estamos pensando e fazendo, amados. Diga amém. Fala assim: eu não posso brincar com o reino espiritual. Amados, a gente não brinca com o reino espiritual, e muitas vezes a gente acha que, porque tem coisas mais importantes, entre aspas, a nossa vida não é importante. Nós somos únicos para o Senhor. Diga glória a Deus. Nós somos pastores em Brasília, já há 20 anos, fomos da igreja do pastor Vilarindo em Brasília, líderes de casais.
Porque quem sabe, amados, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Você já ouviu falar esse versículo? Então Deus pegou um casal que não tinha experiência nenhuma, em uma igreja de 7.000 membros, e usou o pastor, e um dia nos chamou e falou: eu quero que vocês sejam os líderes de casais na igreja. Nós olhamos um para o outro, eu pensei: Bernardo, ele deve estar com algum problema. O Bernardo, deve ser. E as pessoas foram lá consultar, e no final, o rapaz que ia passar o cargo, porque estava indo trabalhar, ele é da ABIN, né, Serviço de Inteligência de Brasília, e estava indo para o Rio. E ele chegou para nós e falou assim: o pastor Vilarinho, não abre mão, tem que ser vocês. E outra pessoa teve um sonho da gente numa cama iluminada. O Bernardo falou: Isabel, não tem jeito, tem que ser nós. Sabe aquela música? Entrei de gaiato no navio. Aí a gente se viu ali. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Naquela grande igreja, mas muito tradicional, o que Deus usou para mover naqueles dias aquela igreja foi o ministério de casais para a glória de Deus. Sabe por quê, amados? Jesus falou para os religiosos: ei, vocês estão aí falando que são filhos de Abraão, batendo no peito e se achando bons. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Fala assim: não vai precisar o Senhor suscitar das pedras. Fala: eu vou bradar mais alto, eu vou bradar nesta geração como filho de Deus. Amados, o mundo espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Diga amém. Mas Satanás vem desde o seu nascimento, tentando macular a sua imagem, o seu destino. Ei, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E de acordo, muitos teólogos ficam pensando o que é essa imagem e semelhança, e discutem, mas algo que Deus falou no meu coração, e eu fico com aquilo que Deus falou no meu coração. E Ele falou: filha, vocês são a minha semelhança, porque vocês têm um espírito, onde o meu espírito pode habitar quando vocês me aceitam. Diga amém. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não é, e eu vou te mostrar isso na palavra. Deus criou o homem como filho, mas depois da queda esse homem teve que ser resgatado. E hoje, por meio de Cristo Jesus, a sua identidade de filho e libertação e bênçãos é para os filhos. Ela pode ser resgatada por meio de Cristo Jesus. Diga amém. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Fala assim: sem Jesus, nada. Ah, pastora, mas se eu for comprar um carro, eu tenho que consultar Jesus? Tem. Pastora, se eu for comprar um lote, eu tenho que consultar Jesus? Tem. Para não entrar numa fria. A bispa Antoniretti, todo mundo já sabe que faz, estoque de alimentos, isso é uma questão que ela recebeu uma visão do Senhor acerca disso, e Deus já vinha falando isso no meu coração há muito tempo. Um dia nós viajamos para cá, minha mãe tem uma fazenda, a fazenda estava lá praticamente sem plantar nada, e eu cheguei para os meus pais, eu falei: a fazenda tem 106 hectares, eu falei: me dá 2 hectares, dá para o meu irmão também, só tenho um irmão. Falei: me dá 2 hectares para eu plantar. Por quê? Fiz minha mãe reformar a sede da parte dela. Eu falei: porque está próximo de ter fome na terra, e nós precisamos. Amados, nós trabalhamos numa área carente em Brasília. Nós temos creche com as crianças carentes, do orfanato. Nós temos creche com filhos de drogados, até de pessoas que traficam. E para a glória de Deus, nada falta. São quase 30 crianças, nada falta para essas crianças. Diga amém. Tiramos mendigos de rua, servimos sopas na rua toda terça e toda quinta há 20 anos. Agora vamos ter a ajuda do irmão do pastor Bernardo, que é médico, estava preso injustamente, foi solto, agora também vai ser envolvido nessa obra. Está muito feliz por isso, e nós também.
Deixa eu te falar uma coisa, o projeto que Deus tem com a sua vida não vai ser maculado pelos seus traumas, diga glória a Deus. E o que acontece? Eu comecei a orar, minha mãe reformou a sede, deu esses 2 hectares para mim, mas eu precisava que o meu marido também, porque nós nunca gostamos, amados. O meu marido quase falava a frase de um diácono da nossa igreja que fala, é um senhor já, ele fala assim, pastora, terra eu não quero nem debaixo da unha. E eu falava, Deus, como é que eu vou fazer com esse homem? Ele não gosta de terra. Eu falei, Senhor, sabe, amados, eu tinha dinheiro para fazer a sede sozinha, mas eu não queria, porque nós somos um casal e isso é um projeto para a família, amém, amados? E eu falei, Deus, fala com ele. Se esse projeto está no seu coração, fala com ele. E nós tínhamos viajado, acho que até para cá, salvo engano, no ano passado, no início do ano passado. Quando nós voltamos, ele falou assim para mim, eu vou te falar aqui uma coisa, mas eu não quero que você fale, tá vendo, não te falei? Falei, tá bom, Bernardo, o que foi? Eu fui estacionar o carro na garagem, e Deus me falou 2 vezes no ouvido, de forma audível, que eu tenho que mexer na fazenda, diga amém. Se alegre comigo, igreja, diga glória a Deus. Formamos a sede, estamos plantando, hoje eu tenho uma horta que eu posso atender quase 10 famílias, amado. Já estou tirando tudo de lá, alface, cenoura, beterraba, tomatinho e tantas coisas, alface roxa e couve, e as frutíferas já estão dando também, já colocamos um monte de galinha, já estamos começando com um gadozinho. Amados, isso não é para fazer dinheiro, isso é para ter comida, porque vai faltar comida. Mas deixa eu te falar, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, diga amém. Você pode estar aí falando, essa pastora tem jeito de terra e eu não tenho, mas ei, se você não pode ter essa terra, entre na presença de Deus, porque dos dele ele guarda, diga amém. Mas Deus vai cobrar daqueles que podem fazer e não fazem, amados. Por quê? Porque o Apocalipse está se cumprindo, queridos. Satanás está querendo levar o máximo de pessoas com ele, mas ele não vai conseguir, porque eu e você vamos nos posicionar como filhos de Deus, porque o mundo espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então vira para o seu irmão e fala, anda em glória, meu irmão. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, eu não posso andar em glória se todos os meus traumas me direcionam. Eu tenho que buscar a cura do Espírito Santo em nome de Jesus. Como que eu faço? Não fique parado, que água parada dá bicho, continua movimentando, entra nos projetos da igreja, vem aqui nesse bazar, oferte suas roupas, oferte-se para Deus. Pastor, eu não sei o que eu faço. Vá no seu banheiro, rasga o seu coração e fala, Senhor, eu tenho tantos defeitos, mas eu tenho fome e sede. Eu não trouxe nada para a mesa, mas eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede. Aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. Diga glória a Deus, igreja. Amados, nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha para o povo de Israel. O povo de Israel está guerreando, mas eles não deixam de festejar. O povo está morrendo, é criança sendo decepada, e eles não deixam de festejar. A alegria do Senhor é a sua força, diga amém. Celebre a sua vida, celebre cada vitória que o Senhor te der, com muita alegria no seu coração, porque quem gosta de ver você triste é o inimigo da sua alma, é o derrotado, cujo destino é o lago de fogo e enxofre. O seu destino é a nova Jerusalém, o seu destino é o céu. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amado, veja bem, Satanás é tão sujo, ele fez isso com todos, ele fez isso com Jesus, ele faz isso comigo, ele faz com você. Outro dia eu tive uma crise de identidade, amados, deve ter 1 ano e meio, e uma das coisas que eu não falei tantas vezes, quando criança ele tentou me matar, porque ele quer matar o projeto de Deus, é cedo. O dia que eu nasci, o meu tio...
na quadra, saiu gritando: nasceu minha sobrinha, a Isabel, a Isabel, a Isabel. Então não adianta, você quer ficar escondidinho, mas quando Deus quer te mostrar, Ele pega e esfrega você na cara das pessoas. Outro dia eu tive uma crise de identidade dessa, e eu saí, eu fui fazer um exame de sangue. Quando eu saí, eu falei: Deus, me perdoa, eu estou parecendo uma criança espiritual, uma mulher velha dessa, 40 anos de evangelho, mas eu preciso de um sinal. Me perdoa, Senhor, se eu estou fazendo igual o Gideão. Oh, Senhor, molha os novelos, agora deixa o nevelo seco. Me perdoa, Jesus, essa infantilidade, mas eu sei que o Senhor perdoa porque o Senhor é Pai. Senhor, eu preciso de 3 pessoas para confirmar se o meu lugar é ali onde eu estou. Amados, eu pensei isso com o Senhor. Saí do laboratório, a primeira pessoa me mandou a mensagem: nunca, pastor, eu sonhei, e eu preciso falar isso para a senhora. Depois veio a segunda pessoa. Foi à noite, eu não sei se era um domingo, acho que sim, eu preguei. E aí, antes de dormir, eu falei: Senhor, eu te pedi 3, só 2 me falaram. E o Senhor me mandou uma mensagem com a terceira pessoa. Diga glória a Deus, irmãos. Diga aleluia, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Não é toda hora que você vai ter uma crise de identidade, mas quando você tiver, faça a prova de Deus. Amém, amado? Você está com dúvida do seu chamado, você está com dúvida da sua vida, você está com dúvida de alguma coisa, não corre para horóscopo, amado. Tem crente correndo para horóscopo, irmãos. Crente não tem que ler horóscopo, a palavra de Deus é clara lá no Apocalipse 21, que os astrólogos não herdarão o reino de Deus. Não corre, amados, muitas vezes para coach, não, corre para o seu Criador. Aquele relógio estava estragado, só melhorou quando ele correu ali, veio a pessoa que criou o relógio. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e somente Ele vai te consertar. Somente Ele vai fazer com que você seja liberto, amém, amado? Então, veja bem, Mateus 4:1-4, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Deus. Amados, esse ser tem 8 funções do ser. Esse ser aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Se tu és, fala assim: Satanás, mais alto, Satanás, eu te repreendo com esse sofisma de dúvida na minha mente, em nome de Jesus. Amados, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastora, mas eu estou fazendo há tantos anos e não estou vendo. Deixa eu te falar, Abraão esperou uma vida, por isso é chamado pai da fé. Era um moço velho, como eu já ouvi um pregador chamar, rico, não tinha filhos. Deus vira para ele e fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E ele olhava para Sara murcha, já não tinha mais as regras. Amados, mas ele persistiu, porque quem decidiu colocar Agar na história não foi ele, foi Sara, e ele concordou, mas foi Sara, e Abraão persistia na fé. Diga amém. Muitas vezes você não está vendo os frutos do jeito que você queria, mas você não ora o Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala assim: é a vontade de Deus, não a minha. Se Deus te der determinadas coisas hoje do jeito que você pede, você larga o evangelho, irmão. Tem pessoas que não podem ter aquilo que pedem porque vão largar o evangelho. E Deus está muito mais preocupado com a sua salvação. Diga amém. Amados, Jesus falou: se o teu olho te escandalizar, arranca. Amém, amados? Se o teu olho te escandalizar, arranca. Se o teu braço te faz pecar, arranca. Isso não é literal. Mas Deus, nesse ponto, o que Ele está querendo dizer?
Ele está falando para você o seguinte: ei, seja radical com o pecado. Amém, amados? A palavra do Senhor diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E quantas vezes a gente guarda tantas coisas, mas não guarda o coração. Fala assim: sobre tudo que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu coração. Amém, amados? Amados, veja bem, Deus, Ele fez Adão como filho. Lá em Lucas 3, 23 a 38, que é uma semi-grande comissão, Deus fala sobre a descendência de Jesus, do pai terreno, José, até Adão. E ele fala assim: e Adão, filho de Deus. Vá comigo para Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Ele vem falando aqui a genealogia de Jesus Cristo, do 23, somente de Jesus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José. Aí ele vem falando, filho de Eli, nananã, 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 até chegar no 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de quem? Mas quando Jesus institui a grande comissão, o que Jesus fala, amados? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Sinal que nem todos são filhos de Deus, mas somente aquele que recebe o Filho, diga amém. Amém, amados? Glória a Deus, queridos. Somente aquele que recebe o Filho pode se tornar filho. Agora, como filho, se você recebeu a Jesus, você tem dentro de você o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: pois a todos que o receberam, numas falou o poder e outros o direito de serem filhos de Deus. Fala assim: eu tenho direitos. E Satanás não pode tirar isso de mim. Eu queria que vocês ficassem em pé. Eu queria que vocês viessem aqui para frente. Eu queria que a Vanessa colocasse uma música para mim, não sei se ainda dá tempo.